Capítulo 9. Como liberar sua fé? Parte 1. Autor Kenneth Hagin. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like. Louvado seja Deus. Comente nos comentários para nós vermos. Louvado seja Deus, alguma situação para nós melhorarmos a locução ou algo parecido. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versos 10. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Nas duas lições anteriores falamos a respeito da primeira parte de Romanos, capítulo 10, versos 10, sobre o que significa crer com o coração. Vamos examinar agora a última parte deste versículo. Com a boca se confessa a respeito da salvação. 4 tipos de confissão. Há 4 tipos de confissão mencionados no Novo Testamento. Vamos examiná-las cuidadosamente, já que há muita confusão sobre esse assunto. A confissão de pecados dos judeus. Primeiro, João Batista e Jesus conclamaram os judeus a confessarem os seus pecados. Marcos capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor nos diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A confissão do pecador na nova aliança. Louvado seja Deus. Segundo, a confissão do pecador na nova aliança. Jesus faz uma afirmação muito importante em João capítulo 16, versos 7 a 11, concernente ao pecador na nova aliança. João capítulo 16, versos 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Observe que Jesus disse: do pecado, porque não creem em mim. Jesus disse que o pecador seria convencido pelo Espírito Santo de um único pecado, que é o pecado de rejeitar a Jesus. Porque não creem em mim, João 16, 9. Quantas vezes temos insistido que o pecador deve confessar todos os pecados que comete para ser salvo? Mas, na realidade, o pecador não poderia confessar todos os pecados que cometeu. Ele não poderia nem mesmo se lembrar de todos os pecados que cometeu. Não. A única confissão que o pecador deve fazer é a do senhorio de Jesus. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, versos 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão de pecados do crente. A terceira espécie de confissão neotestamentária é a
confissão que o crente faz dos seus pecados quando quebra sua comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, versos 9. A comunhão interrompida muitas vezes pode trazer uma enfermidade, pois Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. João capítulo 5, versos 16. A confissão de fé do crente. O quarto tipo de confissão mencionada na Bíblia é a confissão de nossa fé na palavra em Cristo e em Deus Pai. Estas são as 4 espécies de confissão que iremos discutir neste capítulo. É importante que diferenciemos a confissão dos pecados dos judeus sob a antiga aliança, a respeito da qual João Batista e Jesus pregaram, da confissão do pecador da nova aliança. Mateus capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Louvado seja Deus! Este trecho retrata a aliança de Deus com as pessoas que confessavam os seus pecados e eram batizadas por João. Não se trata do batismo dos cristãos, pois Jesus ainda não havia morrido nem ressuscitado. Louvado seja Deus! João não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele somente batizou em nome do Pai, pois tratava-se dos judeus no período da lei, na antiga aliança, antes da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Já em Atos capítulo 19, verso 18, lemos: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas obras. Tratava-se de gentios ou cristãos não judeus. Não diz o que confessaram, mas evidentemente tratava-se de pessoas que se converteram e imediatamente a seguir confessaram seus pecados quanto à prática da arte mágica. Quero que entenda logo. Entenda algo nesse momento. Eles não confessaram seus pecados para serem salvos. Eles já estavam salvos. Aqueles cristãos não confessavam seus pecados, nem deixavam as obras de magia para que fossem salvos. A Bíblia diz que já eram salvos. Mas, imediatamente, depois que foram salvos, ficou mais fácil para eles confessarem seus pecados e práticas errôneas. Muitas vezes as pessoas põem o carro na frente dos bois, por exemplo. Alguns falam para os pecadores: você tem que deixar isso e aquilo para ser salvo, mas de fato o pecador deve aceitar o senhorio de Cristo e não as demais coisas acontecerão naturalmente. Isso é óbvio. A salvação não é baseada em obras. Um missionário da Igreja Quadrangular me contou que por volta de 1950 sua denominação conseguiu em poucos anos no Brasil que 26 milhões de pessoas fossem salvas e que quase 100 milhões fossem batizadas com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Em um ano, aqueles missionários fundaram mais de 100 igrejas. Trata-se de um avivamento, principalmente quando constatamos que 99% das pessoas para quem eles pregavam eram católicos romanos. Aquele missionário me disse: passei 7 anos no Brasil numa pequena igreja. O maior número de pessoas que conseguimos em nossa escola dominical foi 37 pessoas. E depois de 7 anos voltei para casa desanimado.
Quando retornei ao Brasil, comecei a dedicar algum tempo à palavra de Deus, ao jejum e à oração. O jejum deu-me mais tempo para esperar em Deus através da oração. Enquanto esperava em Deus, não pregava contra nada. Não dizia às pessoas o que elas tinham que deixar para serem salvas. Simplesmente comecei a pregar o que a palavra de Deus diz. O missionário continuou. Os católicos tinham um cântico sobre o sangue de Jesus, então adotamos este cântico como música tema. E começamos nossas reuniões numa tenda. Eles nos perguntavam se éramos católicos e nós respondíamos sim, mas não católicos romanos. O missionário explicou, pois somos católicos no sentido em que cremos que há uma só igreja. A palavra católico significa geral ou igreja cristã universal. Há uma só igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, somente não disse que era católico romano. Houve conversões em massa pelo fato de havermos pregado a palavra e não contra as religiões ou a respeito daquilo que as pessoas tinham que deixar. O missionário disse, por exemplo, lembro-me de uma mulher que tinha por volta de 70 anos que veio falar comigo logo depois de ter sido salva e cheia do Espírito Santo. Ela diz, desde que comecei a vir aqui, raramente tenho ido à missa. Penso em não ir mais lá. O que você acha que devo fazer? O missionário respondeu, não tenho nenhuma sugestão, siga suas próprias convicções e deixe o Senhor dirigir sua vida. Ele disse, alguns dias depois ela me disse que reuniu todas as suas imagens e as jogou no lixo e deixou de ir à missa. Ela disse, pretendo passar a congregar em sua igreja. Respondi, você é bem-vinda. Se o Senhor a orienta a tomar essa decisão, a maneira pela qual aquele missionário lidou com aquela situação foi muito mais do que tentar dizer à mulher o que ela deveria fazer. Ele permitiu que ela fosse dirigida pelo Espírito Santo, que era o seu guia. João capítulo 16, versos 13. Creio que teríamos resultados muito melhores se usássemos um pouco de sabedoria nessas áreas. Não é necessário lutar com ninguém, nem dizer às pessoas o que elas devem deixar. Precisamos somente pregar-lhes a palavra e ensinar-lhes a respeito do que devem crer e confessar. Que Jesus é Senhor. Lembro-me que, por volta de 1942, li um artigo no Evangelho Pentecostal a respeito de um ministro que ganhara muitos católicos romanos para Jesus nos Estados Unidos. Muitos queriam saber como ele conseguia, e assim seu testemunho foi impresso nesse periódico. Ele disse, em primeiro lugar, nunca diga às pessoas que elas estão erradas a respeito de qualquer coisa. Não é bom discutir sobre religião. Você simplesmente estaria desperdiçando seu tempo. Encontrava algum lugar que pudesse reunir as pessoas, chamava a atenção delas, dizendo que cria em Maria mais do que eles criam. Eles não entendiam e queriam que eu lhes explicasse. Então ia ao livro de Atos e mostrava-lhe que Maria estava no cenáculo e foi cheia do Espírito Santo. Dizia-lhes, segui os passos de Maria e também fui cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas também. Ele disse assim que os católicos veem que Maria foi batizada com o Espírito Santo, também estão prontos para passarem por esta experiência também. Eu não digo a eles que primeiro eles têm que ser salvos, simplesmente peço para eles
dobrar os seus joelhos para orarmos. Então, primeiro, oramos a oração do pecador e depois ministramos o batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Esse missionário usou de sabedoria. A Bíblia diz que precisamos ser prudentes e sábios como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versos 16. Ele não pregava para as pessoas deixarem alguma coisa a fim de serem salvas. Ele somente pregava Jesus para essas pessoas. A última igreja que pastoreei, visitei a casa de um casal. A esposa era salva, mas o marido não. Assim convidei-o para ir à igreja. Ele me disse, não irei. Embora já tivesse ido à igreja antes, ele foi tão hostil que pensei ter feito algo que eu tivesse desagradado. Assim pedi desculpas. Ele disse, não, irmão Reagan, não é com você. Direi a você porque não quero ir à igreja. Quero ir lá somente debaixo de arrependimento. Continuou. Minha esposa, nessa manhã, me perguntou por que não desisto disso e daquilo para então ser salvo. Ela não sabe, mas lá, algumas semanas atrás, desisti dessas coisas. Mas não consegui continuar e por isso tive que voltar atrás. Tenho tentado e não tem sentido, então, de ir à igreja, pois não parece que conseguiria deixar essas coisas. A confissão que o pecador faz. Contudo, a verdade é que não temos que deixar nada para sermos salvos. Romanos 10, 9 diz o que precisamos fazer para sermos salvos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Observe que o versículo diz, se com a tua boca confessares, Romanos 10, 9. Esta é a verdadeira confissão que o pecador deve fazer. Ele serviu a Satanás diante de Deus. Ele é culpado pelo pecado de rejeitar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Portanto, Deus requer que o pecador confesse o senhorio de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro arrependimento. Esta é a fé verdadeira. Dizer que a confissão dos pecados de alguém ou fará uma coisa diferente do arrependimento verdadeiro, de ser uma nova criatura, seria equivalente que um governador de estado dissesse diante de um prisioneiro atrás das grades, eu o perdoarei se você me confessar que está numa prisão. O fato que ele está preso é óbvio, é evidente. Também é evidente que o pecador é um filho do diabo. O que o pecador tem que fazer para ser salvo é confessar o senhorio do Senhor Jesus em sua vida. Ele tem que confessar a Jesus como Senhor para ser salvo. Ele tem que deixar Jesus dominar sua vida diária. Confessar o senhorio de Jesus Cristo é o âmago do Evangelho. Uma vez que uma pessoa nasceu de novo, Deus tratará com esta pessoa a respeito do que necessita mudar e dará a essa pessoa o poder para mudar. Observe novamente o trecho. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Romanos 10, 9. Em outras palavras, deve haver uma confissão vocal do senhorio de Jesus. Seus lábios devem formar as palavras. Esta confissão não é somente para o seu próprio benefício, mas também para o benefício de todos aqueles não salvos que estão ao nosso redor, pois estamos declarando a todos que o diabo não tem mais domínio sobre nós. Está em Efésios capítulo 1, versos 19 a 21. Louvado seja Deus. Certa vez, quando pregava em Dallas, numa igreja do Evangelho Pleno, um homem veio a mim para dizer-me, irmão Reagan,
Queria que você orasse com um homem que tem vindo em nossas reuniões matinais de oração. Os homens de nossa igreja se reúnem todas as manhãs para orar antes de saírem para seus serviços. Este homem tem orado conosco por 6 meses e ainda não é salvo. Pense que poderia ajudá-lo. Como aqueles homens trabalhavam durante o dia, não podia ir às reuniões que ocorriam durante este período do dia. Assim concordei em ministrar numa classe de ensino no sábado à noite. No primeiro sábado fui apresentado àquele homem. No momento que ouvi, sabia imediatamente pelo Espírito que estava errado com aquele homem. Durante o período dos testemunhos, disse aquele homem: levanta-se e confesse que você é salvo. Ele ficou assustado e, gaguejando, disse: bem, ainda não sou salvo? Respondi então: eu sei, você está com a Bíblia em sua mão, abra-a. Em Romanos 10, 9 e 10, e leia em voz alta. E ele leu os versículos seguintes: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Disse-lhe: leia a última parte de novo. Ele leu: e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu disse: certamente você não pode ser salvo até que confesse. E é com a boca que a confissão é feita para a salvação. Agora confesse que você é salvo. Ele me disse: bem, não me sinto salvo. Eu disse: certamente que você não se sente, você não pode sentir algo que não tem, e você não poderá ter sua salvação até que a confesse. Ele disse: não creio muito que devo fazer isso. Respondi: se entendi corretamente, você tem vindo a esta igreja por 6 meses? Ele disse: sim, tenho. Tenho me arrependido e clamado ao Senhor aqui pelo período de 6 meses. Eu disse: tudo que lhe falta somente é afirmar-se neste versículo e confessar a sua salvação. Não creio que tenha que fazê-lo. Então fiquei surpreendido comigo mesmo. Às vezes faço algumas coisas, sim, pelo Espírito de Deus, que me deixam pasmados. Antes de me dar conta, pelo Espírito de Deus, me vi apontando o meu dedo indicador para ele e dizer-lhe: ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que você fique de pé e confesse sua salvação. Falei com tal unção e autoridade que ele levantou-se imediatamente e passou a olhar para mim um tanto amedrontado. E ele disse: creio nesses versículos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Deus o levantou dos mortos para a minha justificação. Assim eu o recebo como o meu Salvador e o confesso como meu Senhor. A seguir ele se sentou. Depois da sua confissão, algumas pessoas deram algumas palavras, alguns testemunhos. Quando olhei novamente para a sua face, ela parecia como um letreiro de neon brilhando no escuro. Disse: agora fique de pé e testemunhe. Dessa vez não tive que pedir pela segunda vez, pois ele se colocou de pé e disse: quando confessei a Jesus, algo aconteceu dentro de mim. Eu disse: sim, algo aconteceu dentro de você. A vida eterna foi depositada e dentro do teu espírito. Com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Está em Romanos 10:10. Esta é a confissão que o pecador tem que fazer. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quero que perceba que
que no novo nascimento, ao se receber a vida eterna, deve haver uma confissão pública. Louvado seja Deus! O que a confissão pública realmente faz é quebrar o senhorio do mundo. Trata-se de uma mudança de senhorio. Ela define a nossa posição. A confissão do senhorio de Cristo nos coloca imediatamente debaixo da supervisão, cuidado e proteção de Jesus. Satanás foi outrora o nosso Senhor, mas agora houve mudança no senhorio. Nossas vidas agora de Cristo. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e o confessamos, Ele se tornou o nosso Senhor. Ele se tornou o nosso chefe e cabeça. Assim conservemos firme a nossa confissão do senhorio de Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Não somente confesse o senhorio de Jesus para si mesmo ou diante do diabo, pois Jesus disse que você deve confessá-lo diante dos homens. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, Mateus capítulo 10, versos 32, assim também confesse o senhorio de Jesus diante dos outros. Glórias a Deus, aleluias. O crente confessando os seus pecados. A terceira espécie de confissão a que se refere o Novo Testamento é quando o crente confessa os seus pecados por ter quebrado sua comunhão com Deus. No Salmo 137 temos um tipo de comunhão quebrada. Salmo 137, versos 1 a 4. Às margens de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? No Salmo 137 vemos que Israel tinha pecado. Eles foram levados cativo à Babilônia. Eles se lembravam de Sião. Suas harpas estavam penduradas nos salgueiros. Quando seus inimigos pediam-lhes para que entoassem um cântico, eles respondiam, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Salmo 137, 4. Trata-se de uma figura da comunhão quebrada. 1 João, capítulo 1, versos 3 a 10, nos diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Louvado seja Deus! Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, com Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Louvado seja Deus! Observe que a palavra comunhão é mencionada 4 vezes nestes versículos.
Medite cuidadosamente nesses versículos. Eles não foram escritos para pecadores. Nem mesmo use esses versículos para orar com um pecador, eles não se aplicam a ele. Essas palavras foram escritas para os crentes. Foram escritas como uma advertência à comunhão quebrada. Além disso, mostram o caminho para voltarmos à comunhão com Deus, caso ela esteja quebrada pelo pecado. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, a Bíblia diz que estamos mentindo. 1 João capítulo 1, verso 6. Louvado seja Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo que se eu estiver com a comunhão com Ele interrompida e declarar que estou bem espiritualmente, não estou dizendo a verdade, porque não estou bem com Deus. Se disser que não tenho cometido pecado com a comunhão com Deus interrompida, então minha fé é fraca. Então Deus disse, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versos 9. É importante não tirar esses versículos do contexto. Algumas pessoas isolam o versículo 10 que diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em vós. Não tire esse versículo do contexto, tentando aplicá-lo a todas as pessoas. Este versículo está falando a respeito da pessoa nascida de novo, que está com sua comunhão com Deus interrompida e não admite este fato. Se você pecou, você o saberá. E se você não o souber, não fique tentando arrancar algo para condenar a si mesmo. Quando você fica sempre buscando algo para condená-lo, está roubando a si mesmo de sua fé. Se você pecar, você o saberá. No instante que pecar, saberá disso bem dentro de você. Se não o souber, então precisa nascer de novo. Os cristãos têm um monitor, a voz de sua consciência, em seu interior. E isso os fará saber quando pecaram. Se você errar o alvo e pecar, não espere para se arrepender. Diga, Senhor, que errei o alvo, por favor, me perdoe. Louvado seja Deus. E Ele o fará, e assim você continuará andando em comunhão com Ele, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versos 9. Se confessar meus pecados uma única vez, naquele momento, Ele me perdoa e posso permanecer em sua presença como se nunca tivesse pecado. Uma vez que você confessou seu pecado, não fique confessando este pecado vez após vez, porque isso somente edificará fraqueza, dúvida e consciência de pecado em seu espírito. Louvado seja Deus. Uma vez que você confessou seu pecado e Deus o perdoou e esqueceu desse pecado, então você também precisa perdoar a si mesmo. Deus não mais se lembra do seu pecado uma vez que você se arrependeu e pediu perdão. Isaías, capítulo 43, versos 25, diz assim, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. Louvado seja Deus. Uma vez que você se arrependeu e pediu perdão, Deus não mais se lembra daquele pecado. E se Deus não mais se lembra, por que deveria nós lembrar? Não é o Espírito Santo ou Deus que nos condena, é o diabo que está tentando levar vantagem sobre você, e se Satanás puder mantê-lo pensando a respeito daquele pecado, então está levando vantagem sobre você. O que você deve fazer é uma
uma vez perdoado por Deus, se recusar a lembrar daquele pecado. Se você continuar a condenar a si mesmo depois que pediu perdão a Deus, então sua fé ficará bloqueada e presa. Louvado seja Deus. Salmo 103, versos 1 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Louvado seja Deus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Tenho ouvido alguns cristãos dizerem: não sei se Deus me ouvirá quando orar. As pessoas vêm me pedir oração. Não sabe se Deus as ouvirá ou não, porque pecaram. Mas se houver arrependimento, Deus não mais se lembrará dos seus pecados, dos seus erros. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 1, verso 18: Vinde, pois, arrazoemo-nos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Louvado seja Deus. Salmo 103, 12 diz: Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você não consegue perceber com que confiança, fé e intrepidez podemos nos chegar a Ele? Alguém diria: como Deus nos perdoa e nos purifica de nossos pecados? Eu não sei como Ele o faz, mas graças a Deus, Ele o faz. Conhecemos as coisas em parte, mas sabemos que Deus nos perdoa e purifica da injustiça, e por isso devemos nos alegrar com essa verdade. O crente deve estar pronto para perdoar a si mesmo na mesma proporção que o nosso Pai Celeste deseja nos perdoar. Muitas pessoas são desprovidas de sua fé porque não desejam perdoar a si mesmo. Elas colocam a si mesma numa condição de condenação que as deixa desprovida de sua fé. Tiago capítulo 5, versos 14 e 15 diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tenho usado este trecho das Escrituras por muitos anos na pregação da cura divina, mostrando às pessoas que é da vontade de Deus que elas sejam curadas. Mas muitos de nós não nos temos apercebido da última parte do versículo: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Certa vez, orava com um homem. Sabia que esse homem cometera o mesmo pecado diversas vezes. Sempre tropeçava no mesmo pecado, vez após vez. Na hora de orar com ele, disse ao Senhor: Senhor, ele tem cometido o mesmo pecado vez após vez. Conforme falava assim, o Senhor me disse: em primeiro lugar, eu pediria para que você fizesse algo que não pudesse fazê-lo. Seja sincero. Disse ao Senhor: não, Senhor, certamente que não. O Senhor continuou: você já leu em minha palavra o trecho em que Pedro disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus capítulo 18, 21. Então eu entendi o que o Senhor queria dizer. O Senhor disse: falei a Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa 490 vezes. Então Jesus disse:
Pediria para que você fizesse algo que não fosse capaz de fazer? Eu disse: não, pois isso seria injusto e o Senhor não é injusto. Então o Senhor diz: eu perdoarei o homem, vá em frente e ore com ele. Às vezes podemos pensar a respeito de alguém: ele errou e irá colher os resultados do seu erro. De fato, está enfermo porque errou. Às vezes a comunhão interrompida trará uma enfermidade. Mas a palavra de Deus diz: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versos 15. A revelação dessa verdade me fortaleceu plenamente para ajudar os outros que têm sido roubados de sua fé pela condenação do passado. Pensam que têm que ficar prostrados no leito de enfermidade porque falharam e pecaram. Mas graças a Deus a Bíblia diz: a oração da fé salvará ou curará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versos 15. A cura no perdão, você consegue entendê-lo? Às vezes, ou muito para a nossa compreensão, mas graças a Deus por sua graça, a graça de Deus está além da compreensão humana. Lembro-me de uma conferência que preguei em cujas manhãs ensinava a respeito desse assunto. O superintendente distrital de uma determinada denominação veio me dizer: irmão Reagan, houve um tempo de minha vida em que não concordaria com seus ensinamentos. Mas me lembro que antes de me tornar um superintendente, trabalhávamos numa nova igreja que havíamos construído e somente tínhamos um único homem naquela igreja. As mulheres carregavam os fardos e faziam o possível para manter em dia os pagamentos das dívidas da construção. O único homem que tínhamos na igreja era um empresário, sua condição financeira melhor do que a precisávamos de qualquer outra pessoa da igreja, mas ele nunca tinha nos dado $1 sequer. E precisávamos do seu suporte financeiro. O superintendente continuou: certo dia o telefone da minha casa tocou e era aquele homem na linha. Ele me disse: quebrei o meu tornozelo. O meu vizinho está aqui me falando a respeito da cura. Ele é um católico romano e me disse que se eu lhe chamar para orar comigo, Deus irá me curar. O superintendente continuou: lá estava eu. Tinha certeza de que Deus não curaria aquele homem porque ele era infiel e mesquinho. De fato, senti vontade de dizer-lhe: irmão, Deus não lhe irá curar, mas não poderia fazê-lo. Cheguei em sua casa e fui apresentado ao homem católico. O homem católico me disse que cria que Deus podia fazer qualquer coisa. Antes que percebesse o que estava acontecendo, estava ajoelhado aos pés daquela cama, impondo minhas mãos naquele tornozelo e declarando: Deus, o cura agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabia em meu espírito que ele fora curado. E aquele homem levantou-se da cama, firmando-se em seu tornozelo, e foi completamente curado. O superintendente disse: não pude dormir naquela noite, mas perguntei como Deus pôde curá-lo. Continuei me perguntando, então me lembrei do trecho: e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Louvado seja Deus. Deus sabia mais a respeito da situação daquele homem do que eu. Sabia que ele tinha orado pedindo a Deus para perdoá-lo, pois pude ouvi-lo pedindo perdão a Deus enquanto orava
pelo seu tornozelo. Ele orou: Senhor, perdoe todas as minhas faltas. Por volta daquela época, deixei aquela igreja continuou a crescer, mas veio a guerra e metade das pessoas se mudaram. Seria preciso que o escritório do distrito fizesse os pagamentos das dívidas da construção. Mas aquele homem então veio à frente e disse: eu farei o pagamento. Durante a guerra, ele pagou mais de 4 mil por aquela dívida. Mas é dólar. Alguns anos depois da guerra, finalmente a igreja pagou toda a hipoteca e então fui convidado para queimar os títulos da dívida que fora paga. Disse a um dos conselheiros daquela igreja: vocês deveriam pagar aquele homem de volta, porque ele colocou muito dinheiro nessa propriedade. Aquele homem respondeu: não, ficarei satisfeito com metade daquele valor. Então ele se virou para o secretário da tesouraria e disse: quando vocês fizerem o cheque, mande-no para o departamento de missões deste distrito. Aquele superintendente me disse: arrependi-me sinceramente do que pensar a respeito daquele homem. Faz uma grande diferença se olharmos as pessoas na ótica da palavra ou na ótica do homem natural. Quando vemos as coisas na ótica de Deus, isso faz uma grande diferença. Quando você entende a Bíblia, também entende por que Deus age de sua própria maneira. Entende por que e como as coisas funcionam, muitas das vezes. Quando olhamos Hebreus capítulo 10, versos 1 a 4, a palavra nos fala: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após anos perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado. Este trecho das Escrituras fala a respeito da incapacidade do sangue de touros e bodes de removerem pecados no Antigo Testamento. O sangue de touros e bodes podia somente cobrir os pecados. Aquele sacrifício de animais não removiam os pecados do coração do homem, e junto com os pecados continuavam a consciência de pecado. Mas Deus, em sua redenção em Cristo, nos libertou da consciência dos pecados. Uma vez que pedimos perdão, não devemos mais lembrar desses pecados. Hebreus capítulo 9, versos 14. A palavra do Senhor diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. 1 João capítulo 1, versos 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecar, mas se arrepender e confessar seu pecado a Deus, Ele não mais se lembrará dele. Se Deus não mais se lembrará, então por que deve você se lembrar? Assim podemos enxergar a confiança com que podemos nos aproximar dele em oração, tendo a plena certeza de que ele nos ouve. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Pai Celeste, graças te damos por estas realidades, em nome de Jesus. Amém.